Tem que gritar no peito e falar soberania, meu amigo. É isso daí. Hoje é o dia. Xandão entrou na Magnitsky. Pra não ter dúvida, porque tem gente falando que é fake news. Tá aqui, ó, o site da OFAC. OFAC é o órgão da Secretaria de Tesouro lá nos Estados Unidos que cuida da Lei Magnitsky, né? A Lei Magnitsky tá aqui, ó. Global Magnitsky Designation. Atualização da lista de nacionais designados da Lei Magnitsky. O seguinte indivíduo foi adicionado à lista da Lei Magnitsky: De Moraes, Alexandre, Brasil, nascimento 3 de dezembro de 68, São Paulo, Brasil, nacionalidade Brasil, passaporte e pronto aqui, ó. Exatamente, entrou o Xandão na Lei Magnitsky, meu amigo. A coisa agora vai ficar feia. Por quê? Porque o TSE falou que vai, o STF falou que vai retaliar essa parada. Quero ver como, né? E tal como o Eduardo Bolsonaro falou, ele interferiu com o Trump para não botar, pelo menos por enquanto, o Barroso e o Gilmar Mendes. E, gente, eu acho que tá certíssimo ele fazer isso. Esse negócio de querer punir todo mundo de uma vez só, a gente tem que ser estratégico, pô. Tá certíssimo o Eduardo Bolsonaro. E gostei também do posicionamento aqui do pessoal do OFAC e do Trump, que ficou nisso daqui, né? E tá aqui o pessoal falando, né? Uma vergonha enorme, porque isso é a primeira vez que um cidadão brasileiro entra nessa lista, lembrando que essa lista é frequentada por torturadores, por violadores de direitos humanos de vários países ditatoriais, Rússia, Venezuela, Nicarágua, Cuba, esse pessoal que a gente sabe que são ditaduras, né? Quem sabe o Brasil acorda antes de virar completamente uma ditadura, porque já é assim que está sendo visto lá fora. Entrar para a Lei Magnitsky é realmente alguma coisa absurda nisso daqui, né? E nós vamos falar agora sobre o tarifaço de 50%. O Trump acabou de assinar hoje a ordem executiva para impor tarifas ao Brasil a partir de amanhã. Até aqui, ele tinha ameaçado fazer isso, ele deu oportunidade para o governo brasileiro se mover para acabar com o processo idiota contra Bolsonaro, deu vários dias para o governo dar um jeito de acabar com a censura das redes sociais, com o processo do Bolsonaro, mas é lógico que o governo Lula ficou batendo cabeça, gritando soberania, achando que ia ter o efeito Canadá, que é melhorar a popularidade do Lula. Nem melhorou a popularidade do Lula coisa nenhuma no final das contas, e agora o tarifaço tá aí. Foi assinado pelo Trump hoje, entra em vigor amanhã. Ele colocou tarifa adicional de 40%, porque você lembra, o Brasil já vinha com tarifas de 10% que foram colocadas lá em janeiro, né? Logo que o Trump assumiu a presidência da República, né, a presidência dos Estados Unidos, ele foi generoso, deu 3 semanas inteiras, dava até aprovada a lei da anistia, dava para o STF ter considerado o processo do Bolsonaro todo ilegal e parado com isso, mas o pessoal ficou batendo cabeça que não podemos e não sei o que lá. E agora, meu amigo, é inevitável. Ou seja, as tarifas vão entrar em vigor amanhã, já está colocado em lei. O Brasil se ferrou nessa história devido à burrice do Lula, a burrice da elite aristocrática. Os próprios empresários têm culpa nisso. Ficaram nessa brincadeira de, não, temos que negociar, mas Bolsonaro não pode mexer. Bolsonaro pode mexer. Não pode mudar a questão da censura das redes sociais. Todo mundo sabe que isso está errado. Qualquer jurista sabe que essa ação do Alexandre de Moraes é uma idiotice completa, não respeitou nada em termos de devido processo legal. O Trump está fazendo é defendendo o devido processo legal aqui no Brasil. E se havia ainda alguma dúvida na cabeça do Trump se aplicava ou não esse tarifaço, hoje acabou essa dúvida no momento que o Lula deu aquela entrevista lá no New York Times, criticando o Trump pra caramba, falando que ele seria preso se estivesse no Brasil e não sei o que lá, não sei o que lá. Um discurso maravilhoso para a esquerda americana. A esquerda americana achou lindo a entrevista do Lula lá no New York Times. É lógico, eles não gostam do Trump, eles são oposição ao Trump. O problema é que quem não gostou daquele discurso do Lula no New York Times foi o Trump. E aí qualquer esforço que tenha acontecido de tentativa de negociar alguma coisa foi por água abaixo com aquela reportagem do New York Times hoje. Lamentável. E nós vamos falar agora sobre os apelos dos empresários aos ministros do STF. Olha o que diz a Bela Megali, que está falando... Lembra que a Bela Megali é Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, né? Apelo de empresários a ministros do STF às vésperas do tarifaço de Trump contra o Brasil. Então os empresários estão fazendo a parte deles. Já chegaram à conclusão de que não tem jeito, que não vai haver nenhuma abertura de canal de comunicação com os Estados Unidos sem o STF resolver a questão da perseguição aqui no Brasil. E eles tentaram, lógico, a conversa, né? Vamos ligar para o pessoal do Supremo e fazer alguma coisa. E é lógico que o que a Bela Megali diz aqui é que os ministros falaram que não, porque eles são isentos e que não vamos mudar em nada o que está acontecendo
acontecendo aqui, nós somos um tribunal isento, nós aplicamos a nossa ditadura aqui de forma isenta. É lógico que eles diriam isso, mas o importante de se notar nesse ponto aqui é que está acontecendo essa pressão. E sim, os empresários têm como pressionar esse pessoal de verdade. À medida que a conversa mais direta não funcionou, nem sei se não funcionou não, tá? Eles vão costurar alguma forma de ter uma decisão lá com os outros membros do STF, tudo mantendo a nossa soberania, como o Fux falou na decisão dele, não é, somos soberanos e vamos decidir só a gente mesmo, mas decidimos que realmente esse processo do Bolsonaro tá todo errado e vamos cancelar essa porcaria, né? Então, ou seja, é isso que eu espero. Então, o fato é que tá havendo a pressão, o Trump acertou. E nós vamos falar agora sobre uma declaração que o Barroso deu hoje que demonstra duas coisas muito importantes. A primeira é que o pessoal sentiu. Não, o STF está sentindo. Eles estão preocupados com a situação. Os empresários ligaram para eles e coisa e tal, a conversa foi muito amistosa e tudo bem e coisa e tal, mas eles entenderam a merda que eles estão metidos nessa história toda. E aí o Barroso me vem com a seguinte observação. Bloquear 3 perfis é o preço baixo por democracia, diz Barroso. Não, Barroso, bloquear 3 perfis é acabar com a democracia. Você não tem democracia com censura. No momento que você censurou perfis, bloqueou perfis, você acabou com a democracia. E a pergunta que se faz nesses casos é muito clara. A partir de quantos censurados que passa a ser errado, Barroso? Quantos censurados é o seu limite disso daí? São só 3. 3 pode. 5 pode também? 50 pode? Qual que é o limite que você dá para censura nessa história? Eu vou te falar, Barroso, a censura, o limite é 0. Não pode ter nenhum censurado. Censura é ilegal no Brasil, é inconstitucional. Tá na Constituição o direito à liberdade de expressão. É o que eu falo para vocês, é o conceito, é o arquétipo de todo, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia. Todo cara que bate no peito e diz que vai salvar a democracia está matando a democracia, porque a democracia é o império das leis sobre os homens. No momento que uma pessoa, qualquer pessoa, no momento que essa pessoa começa a dar protagonismo à pessoa, eu estou salvando a democracia, fazendo essa ação contra a lei aqui, ele está matando a democracia. Sem um Estado democrático não há democracia. E é exatamente esse caminho que o STF está tomando com essas decisões absurdas que estão fazendo. Bloquear 3 perfis é um preço pequeno a pagar pela democracia. Os militares achavam isso também, ô Barroso. Por que ele está falando isso daqui? Porque justamente o argumento que estão levantando para ele é que, ô Barroso, ficou feio, né? O Alexandre de Moraes mandou bloquear perfil nos Estados Unidos, né, cara? Porra, puta que pariu, né? E aí o Barroso, não, mas só 3 perfis que é o preço a se pagar pela democracia. Ah, porra, para com isso, cara. Ele tá reconhecendo a merda que aconteceu, ele tá vendo a merda que aconteceu e, meu amigo, ele não vai ter alternativa que não seja acabar com essa merda. Ele como presidente do STF, vai ter que reconhecer a merda e acabar com esse processo idiota contra Bolsonaro, né? E nós vamos falar agora das exceções que aconteceram no tarifaço. Tirou alguns setores específicos que, segundo algumas pessoas dizem, foi pedido pelo Alckmin nessa negociação. Lembra que o Alckmin foi o cara que falou que ia conversar com as redes sociais e que ia reverter a questão da censura nas redes sociais. Já é uma parte da parada do que eles querem. Aí o que o Trump fez? Tirou alguns setores disso daqui por conta desse pedido do Alckmin, que ele disse que vai tirar a censura das redes sociais. Então repara que o Trump está mostrando desse jeito. Tem duas coisas nessa história aqui. Primeira coisa, mostra que se o pessoal obedecer tudo, é obedecer a questão das redes sociais e do Bolsonaro. São as duas grandes demandas que o Trump botou nessa história. É acabar com o processo idiota do Bolsonaro e acabar com a censura das redes sociais. Se seguir isso daí, a coisa tá resolvida. Perfeito, excelente, é assim que funciona a coisa. Indicou pro governo brasileiro que, olha só, se você realmente acabar com o negócio do Bolsonaro, a gente acaba com tudo. Porque isso ainda tem uma outra parada nisso daqui. Agora o governo do Lula ficou numa encruzilhada. Porque se ele retaliar a questão da Magnitsky do Alexandre de Moraes, aí ele se ferra completamente. Por outro lado, ele vai ter um monte de empresário pressionando o governo Lula para retaliar e outros pressionando para não, que uma parte foi poupada, outra parte não foi, né? Sobra só uma solução para o governo Lula, que é atender a íntegra das demandas do Trump e assim conceder toda a liberação do tarifaço lá dos Estados Unidos. Tarifaço de Trump poupa Embraer, suco de laranja e mais. As ações dessas empresas na Bovespa, que a Bovespa subiu. Algumas empresas tinham sido poupadas dessa história. Mas, por outro lado, outros setores continuaram tendo problemas. Outros setores, como por exemplo carne e café, continuam. Esses não escaparam do tarifaço. Então, o que o Alckmin prometeu? Não, vamos criar um grupo de trabalho e vamos poupar as Big Techs. Vamos acabar com aquele negócio de censura de Big Tech. Aí, agora, o governo Lula fica com esse problema. Por que se eles não conseguirem cumprir isso daqui, tá na cara que o Trump vai botar essas tarifas de novo nesses produtos todos. Como é que o governo Lula agora vai
vai responder à sanção do Alexandre de Moraes. Se fizer responder à sanção do Alexandre de Moraes, se ferra completamente. Então aqui, ó, eu curioso que depois a assessoria do Alckmin negou que o governo tenha pedido exclusão de setores do tarifaço. Por que eles fizeram isso? Evidentemente porque os outros setores reclamaram. Ou seja, nessa altura, o Joesley Batista tá puto da vida. Por quê? Porque o Alckmin resolveu o problema da Embraer, resolveu o problema dos produtores de suco de laranja, que são lá de São Paulo, mas a questão da produção de carne, que é no Brasil todo e é da JBS, coisa e tal, não foi resolvida porque o Alckmin não teve esse poder. Mas de qualquer forma, isso daqui gerou a estratégia certa, é atender ao que o Trump fala. No que o Alckmin peidou e voltou para trás, aceitou resolver a questão que antes chamava que era soberania, não sei o que lá, a questão da censura das redes, beleza, o tarifaço voltou atrás. Agora vai ter que obedecer isso daí. Vamos ver como é que vai ficar essa história. E nós vamos falar agora sobre uma coluna. O senhor Sérgio De Nicoli está dizendo que a lei Magnitsky contra brasileiros pode gerar um conflito global, que os Estados Unidos não deveria sancionar o Alexandre de Moraes, vai quebrar as relações dos Estados Unidos com a Europa. E eu vou explicar para vocês porque que eu acho que ele está errado, tá? Então tá aqui, ó. Essa coluna do Estadão deu muito o que falar. Vamos entender o argumento do cara aqui, porque ele tem um argumento dele. Nenhum gesto na geopolítica internacional é neutro. Toda ação provoca uma reação. E ao aventar a possibilidade de aplicar a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, a Casa Branca ameaça atravessar uma linha que poderá forçar a redefinição do equilíbrio entre democracias aliadas. O problema são as outras democracias aliadas se voltarem contra os Estados Unidos. A medida ainda não foi oficializada e Trump não se pronunciou diretamente sobre o assunto, mas o Marco Rubio, que é o secretário do Trump, já se pronunciou. Mas a hipótese já circula nos bastidores e sua eventual adoção colocará aliados históricos dos Estados Unidos diante de um dilema inédito. E aí que eu acho que ele está errado. Ele está achando que a Europa vai ficar do lado do Lula. E eu avisei para vocês esse problema. O Lula, de fato, teve apoio da Europa para ganhar a eleição em 2022. Porque o pessoal estava insatisfeito com o Bolsonaro, por conta do Bolsonaro ter ficado do lado da Rússia. Ah, mas ele foi lá na Rússia antes da guerra. Mas depois que começou a guerra, ele tinha que ter cancelado a porra toda. É isso que tinha que ter acontecido. O Bolsonaro estava contra a Ucrânia, estava a favor da Rússia. A Europa ficou contra o Bolsonaro. E achou que o Lula ia ser melhor. Aí que tá o erro do pessoal da Europa. Eu avisei isso várias vezes nos meus vídeos. O pessoal tá achando que o Lula vai ser melhor que o Bolsonaro no caso. Não vai ser não, né? E aí é esse Lula que agora tá querendo pegar que a Europa fique do lado dele. Ele não vai, meu amigo, porque o pessoal tá vendo que o governo Lula tá fazendo sacanagem mesmo aqui. A lei Magnitsky autoriza Washington a congelar bens, bloquear transações financeiras e proibir o ingresso de estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. Mas quando usada contra a autoridade de um país democrático por motivação ideológica, aí que tá o erro desse pessoal. Eles estão achando que não, que o Bolsonaro é culpado mesmo. Não, tá todo mundo vendo um absurdo que é esse processo. Então esse pessoal tá contente que não, porque a Europa não vai querer, porque o Brasil é um país democrático, é uma democracia e não sei o que lá. Meu amigo, o pessoal não tá vendo dessa forma não, cara. O que o Alexandre de Moraes está fazendo, você pode chamar de qualquer coisa que você queira, menos de democracia. Aqui, ó, mas quando usado um país democrático por motivação ideológica, sem investigação internacional, nem consenso multilateral, a sanção se torna um gesto de imposição política, algo que aplicado de forma unilateral exigirá alinhamento ou rejeição de outras nações. Se os principais aliados, como a União Europeia, o Reino Unido, Japão e o Canadá, aderirem, estarão endossando uma interferência política grave. O que vai acontecer? Os principais aliados, como a União Europeia, Reino Unido, Japão e o Canadá, estarão endossando uma interferência grave. Então eles não vão fazer isso. Então aqui, ó, mas se recusarem, falando que é a hipótese da Europa não aceitar essa interferência dos Estados Unidos, poderão ser alvo de retaliações como sanções secundárias, entraves financeiros, não sei o que lá. Ou seja, olha só, de novo, ele está dizendo que se a Europa recusar, os Estados Unidos vai retaliar a Europa. Eu não tenho essa visão não, tá? Eu acho que os Estados Unidos está satisfeito com a lei Magnitsky no próprio país americano. Aqui, ó, essa armadilha pode transformar a aplicação da Magnitsky contra o Brasil em um ponto de ruptura. O cara torcendo. Eu até acho que existe a chance de, em muito pouco tempo, a gente ver iniciativas similares também na Europa. Porque o pessoal lá tá vendo o absurdo que é a aplicação da lei aqui do Alexandre de Moraes. A Europa não vai entrar nessa briga, não. Vai ficar sancionado o Brasil com os Estados Unidos, o Alexandre de Moraes se ferrando completamente. E mais adiante, a Europa vai entrar nessa também, eu tenho certeza, porque ninguém vai se levantar para segurar um governo amante de ditaduras. Nem o BRICS. A única que levantou a voz até agora foi a China. E levantou a voz porque quer entrar no mercado de carros brasileiro. Quer fuder o Brasil mais ainda.
E nós vamos falar agora sobre uma notícia chocante, tá? O Lewandowski respondeu a uma carta do Departamento de Justiça americano confirmando que o Alexandre de Moraes está agindo contra a lei aqui no Brasil. Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque, como eu falei para vocês, uma das preocupações que o governo americano tem para aplicar a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes é justamente que precisa ficar bem caracterizado que ele está agindo de forma indevida. Então você tem que ter uma prova muito forte de que o juiz está de fato agindo de forma errada. E conforme diz aqui o advogado da Rumble, né, foi exatamente isso que aconteceu no início de julho agora. Então tá aqui, ó. Segundo o advogado, o Ministério da Justiça diz que ordens internacionais não respeitaram canais oficiais. Então teve uma live lá no canal do Cláudio Dantas em que eles convidaram o advogado do Rumble para falar, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o Ministério da Justiça, não necessariamente o Lewandowski, mas o Ministério da Justiça, que respondeu ao Ministério da Justiça americano, que lá se chama Departamento de Justiça, né, o DOJ, dizendo que, olha só, o Alexandre de Moraes está de fato agindo de forma contrária à lei brasileira. Quando você vai fazer um processo que atinge ativos ou pessoas no exterior, você pode ter isso, tá? Isso é uma coisa normal. Você tem um processo aqui no Brasil que visa, sei lá, pegar a casa de alguém na Espanha ou prender alguém nas Filipinas. Então, vamos supor que o Alexandre de Moraes quisesse de fato derrubar uma página de alguém lá nos Estados Unidos. Ele poderia fazer esse processo. Mandava uma carta rogatória, né, da Justiça brasileira, ia para o Ministério da Justiça aqui no Brasil, que mandaria para o Ministério das Relações Exteriores, que mandaria para o Ministério das Relações Exteriores lá dos Estados Unidos, para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, que dali iria para o DOJ americano, que é o Departamento de Justiça americano, e dali, se tivesse tudo de acordo, seria enviado para um juiz americano que decidiria como é que ia proceder esse caso. Isso é feito justamente para, olha só, respeitar a soberania dos países. O Alexandre de Moraes não fez nada disso. Está rolando essa outra ação lá na Flórida contra o Alexandre de Moraes, mas a questão é que esse processo todo tem a justificativa bastante interessante. Agora tem uma prova nesse processo que mostra que o próprio Estado brasileiro reconhece que o Alexandre de Moraes está agindo de forma ilegal aqui no Brasil. Eu não sei se isso daqui escapou ou se foi já o governo brasileiro meio que entregando o Alexandre de Moraes, entregando a cabeça do Alexandre de Moraes. Essa resposta do Itamaraty para os Estados Unidos foi no final de junho. No dia 12 de junho, logo depois disso, no início de julho, dia 9 de julho, teve o tarifaço do Trump. No momento que ele tem essa carta do Ministério da Justiça determinando que de fato há um erro, né, que há um erro de procedimento do Alexandre de Moraes, ele falou, não, então agora eu posso agir, eu já tenho a chave. Como eu falo para vocês, o Trump, para aplicar a Magnitsky, ele não vai aplicar de forma simples, né, sem pensar. Ele tem que ter embasamento para isso, porque o Alexandre de Moraes pode entrar na justiça americana reclamando da inclusão dele na Magnitsky. O pessoal aqui do Brasil gritando soberania, soberania. Não, olha só, o seu próprio governo está dizendo que ele está errado. Então, ou seja, isso daqui fecha um ciclo de forma linda. Vai acontecer a Magnitsky? Quando que vai acontecer a Magnitsky? Eu não sei. Mas parece que os elementos já estão todos presentes aqui.